Bem, meu nome é Lauro Viana, estamos aqui para tratar sobre localização industrial. Bem, para se determinar certo, o local onde a indústria, por exemplo, deve se instalar, a gente precisa ter em mente três perguntas e ter uma noção das respostas. Qual a capacidade de produção que é necessário ter? Certo? Então, essa resposta é preciso ter uma noção da perspectiva de mercado, ou seja, quanto que o mercado está disponível, suporta, certo? Absorver em termos de produção, e dali você instala, e dali você trabalha o quantitativo a ser produzido. Quando que essa capacidade de produção ela vai ser necessária? Porque você pode ou estar prevendo uma expansão, ou no caso de uma entrada no novo mercado, você normalmente tem uma fatia de mercado menor e vai aumentando essa fatia de mercado com o passar dos anos. Então você não instala uma capacidade de produção máxima logo de cara. Essa perspectiva de mercado ela vai aumentando e você pode ir, digamos assim, ampliando a linha de produção com o passar do tempo. E basicamente, já que você tem essa visão de mercado, onde dentro daquele mercado você deve se instalar, tá? Então, para responder essas três questões, quer dizer, a capacidade de produção, quando é que a capacidade de produção deve ser instalada e onde é que ela deve se localizar, é preciso que a gente tenha uma visão dessa demanda para os próximos anos, né? Então, hoje em dia está cada vez mais complicado você fazer uma previsão de demanda para um prazo muito longo, mas é interessante que você tenha essa visão para 1 ano, 2, 3 anos, para sentir a capacidade de produção que você precisa ter. Daí você decide a capacidade de produção a ser instalada, certo? Em função dessa potencial de mercado que você absorve. Desenvolver alternativas de produção e suprimentos. Em que sentido? Nem sempre uma indústria consegue, ou ela está ali para absorver o potencial total de mercado o tempo todo. Existem determinadas épocas onde a demanda sobe muito e se você for instalar uma indústria para atender a demanda no pico máximo, sendo que o pico máximo só é alcançado 1 ou 2 vezes por ano, você mantém uma estrutura industrial com um custo fixo muito alto e isso, na realidade, não é vantajoso. Então, o que é que ocorre? É mais interessante você instalar uma indústria com a capacidade de produção um pouco menor e verificar as possibilidades de atendimento desse pico de demanda, comprando de um outro fornecedor ou acumulando produtos, certo? Nos meses anteriores. Então, nem sempre você instala a capacidade total, certo? Para atendimento de demanda. Avaliar essas alternativas de produção e suprimento, quer dizer, se compensa você produzir tudo ou se você compensa produzir apenas uma parte, né, ou não toda a linha de produção, e decidir que alternativa que você vai utilizar, certo, dentro desse requisito de localização industrial. Basicamente, a gente tem também situações, por exemplo, uma fábrica de cerveja, você tem que decidir quais as linhas de produção que você vai trabalhar e com quais tipos de cerveja que você vai trabalhar. Então, nem sempre uma fábrica vai trabalhar com todas as marcas e com todos os tamanhos. Então, você pode ter como alternativa de suprimento para aquele outro produto que você não fabrica, trazer aquele produto da fábrica mais próximo para atender aquele mercado, distribuir para aquele mercado no qual você se localiza, tá? Então, com relação especificamente à capacidade de produção, é interessante que você tenha uma visão dessa capacidade máxima de produção, mas não que vá trabalhar o tempo todo com ela, mas que é necessário ter, até mesmo porque se você precisa ampliar, existem determinadas ampliações que são muito complexas. Então, há indústrias que têm uma dificuldade de ampliação muito grande. Então, você já começa com um certo porte para atender uma demanda, digamos assim, futura, tá? Bem, fatores que afetam a capacidade de demanda. Então, você tem aí o próprio tamanho do mercado. Então, obviamente, em mercados maiores você tem
indústrias de maior porte. A própria cadeia de suprimento, certo? Como a gente já viu nessa disciplina, a cadeia de suprimento envolve fornecedores e compradores numa determinada categoria de produto. Então, não adianta você, por exemplo, instalar uma fábrica numa determinada região onde você não vai ter fornecedor de embalagem ou fornecedor de um determinado insumo. Então, existem locais onde existe o potencial de mercado, mas não existe o insumo. Então, muitas vezes isso limita a instalação dessa indústria naquele local. Para a localização industrial, além da determinação da capacidade de demanda, é preciso visualizar essa questão do desenvolvimento de alternativas de suprimento, certo? Se você vai trabalhar para atender a demanda total o tempo todo, né? O risco que a gente corre aí é que você pode ter determinados picos de demanda 1 ou 2 vezes no ano e você de repente montar uma indústria para atender toda essa demanda, quando na realidade você vai manter um custo fixo muito alto que não vai ser, digamos assim, diluído no volume de produção total. Então o ideal aqui é que você instale uma indústria um pouco menor, trabalhe com custo fixo um pouco menor e atenda esses picos de demanda, por exemplo, acumulando produção em meses anteriores ou trazendo produtos de outras regiões para serem vendidos onde você está instalado. Um exemplo, certo, de projeção de demanda, onde a gente tem aqui 5 anos, tá? Então, no primeiro ano a gente tem aqui uma demanda de 100 mil unidades, segundo ano 110 mil unidades, terceiro ano 123 mil, até o quinto ano de 155 mil unidades. Então, isso daí é projeção de demanda para os próximos 5 anos. Então, dentro dessa projeção de demanda, você pode estabelecer o seguinte, um índice de erro. Então, você pode, aqui no exemplo, a gente está estabelecendo um índice de erro de 10% para os 2 anos iniciais. Normalmente o índice de erro para os anos próximos costuma ser menor e um índice de erro de 20% para os outros 3 anos. Então, esses índices de erro para cima e para baixo, então você tem uma noção aqui, certo, de valores possíveis de mercado, certo, diante da perspectiva de demanda que você calculou. Bem, dessa demanda toda, você espera, ou você pode ter uma fatia de 35% do mercado. Então, você pode ter uma situação onde você tem aí 2, 3 concorrentes, e dentro desse cenário você vai ter 30%. Então, desses 35%, existe aqui a capacidade de produção que você vai escolher, e dentro dessa capacidade de produção, você vai optar ou em trabalhar com quantidade máxima ou com quantidade mínima ou dentro de um quantitativo desse intervalo, tá? Quanto à localização industrial, a gente tem alguns critérios importantes para serem levados em consideração. Por exemplo, com relação a pessoal, ou seja, disponibilidade de mão de obra, a proximidade de mercado consumidor, se aquele determinado local é próximo ou não de mercados consumidores, a qualidade de vida proporcionada dentro daquele local, então isso tem acontecido muito com indústrias que saem de grandes centros para cidades menores. A rede de suprimentos naquele determinado local, se vai ser possível ser atendido ou não. Infraestrutura como água, estrada, ferrovia. Aqui entra um índice, um fator importante que é a isenção tributária, certo? Que tipo de facilidade os estados, os municípios proporcionam para a instalação da sua indústria. E a atitude ambiental da região, ou seja, até que ponto você vai ter que digamos assim, não poluir o ambiente ou vai ter que se precaver com relação a essa questão ambiental. Então, esses são alguns critérios importantes para serem levados em consideração em relação à localização industrial.